A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Estamos aqui nesta manhã, eu, presbítero Reuser, nosso irmão Diácono Paulo, estamos aqui mais uma vez para comentarmos a lição de escola dominical. Como já é de costume, nós falamos todo domingo, nós estamos ministrando a lição que foi ensinada no quarto trimestre de 2016, que falava especificamente sobre crise. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo momentos de crise e nada mais válido do que falarmos sobre isso. E hoje a lição fala sobre Deus da provisão e a lição de hoje fala sobre Ruth. Deus trabalha pela família. Na semana passada nós falamos sobre José, foi fé em meio às injustiças, um exemplo muito claro para nós, Paulo, de como o sofrimento de José foi válido. Deus honrou José mesmo em meio a tantas dificuldades. E hoje nós vamos falar sobre Ruth. É um exemplo também muito claro de pessoas que sofreram, passaram dificuldades, mas o Senhor honrou principalmente pela questão da família. Então o título fala Ruth, Deus trabalha pela família. Se você que está nos acompanhando, mas eu não tenho a lição, nós vamos tentar conduzir de uma forma bem clara para que você possa acompanhar mesmo sem ter a lição. O texto áureo fala: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remedor, e seja o seu nome afamado em Israel. Está registrado no livro de Ruth, no capítulo 4 e o versículo 14. A verdade prática nos fala: Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família. Podia parar por aí, Sim. Mas da família que o serve. Tudo sempre é bom nós lembrarmos que é necessário ter a obediência. Irmão Paulo vai ler a leitura bíblica em classe, que está registrada em Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nesta manhã nós vamos ler a leitura bíblica em classe, que está em Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 14, que diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ele com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide vós embora, em que já muito velha sou para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que eu esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Detei-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas,
que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então, levantando a sua voz, e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A gente vai ver aqui uma história difícil, né, de pessoas que perderam, de mulheres que perderam seus maridos, de uma pessoa que perdeu seus filhos e também perdeu seu marido. E a gente vai ver dentro do contexto da história, né, que essas mulheres e também Ruth, né, se achegou à sua sogra e não a abandonou. E a gente vai ver dentro de todo o contexto, a gente vai ensinando algumas coisas acerca da família. Verdade. E nós já vamos dar início, né? O irmão Paulo já leu aqui a leitura bíblica em classe para nós. E não sei se você já pôde perceber, mas vai falar justamente sobre uma crise dentro da família, no ambiente familiar. Todos nós passamos dificuldades, todos nós temos crise, até mesmo do ambiente familiar. Vamos orar, feche os teus olhos, curva sua cabeça e vamos pedir ao Senhor que venha direcionar este estudo neste dia. Amado Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, por este dia, agradecemos por esta oportunidade de poder falar com o Senhor, ouvir a Tua Palavra, dividir a Tua Palavra com os irmãos. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor venha tomar a direção, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, e venha abençoar cada um que nos acompanhar, seja ao vivo, seja depois, essa transmissão, que o Senhor venha, Senhor, falar aos corações sedentos. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, a história de Ruth, de Noemi e de Orfa, ela está num contexto histórico, onde as pessoas estão passando por uma situação muito difícil. E aqui vai dizer o seguinte, que nessa lição, nós vamos estudar a história dessa família que enfrentou uma crise de fome, de luta, de desesperança. E vai falar a história de 3 viúvas, de Orfa, de Noemi e de Ruth. E elas passaram momentos difíceis, mas elas não deixaram ser abatidas pelas dificuldades. Né? Eu, você, irmão Paulo, todos nós passamos dificuldades. Né, irmão Paulo? Os sofrimentos sempre vão vir, algumas dificuldades sempre vão aparecer. Aí vai testar a nossa capacidade de quanto nós estamos crendo naquele Deus do Deus que nos chamou, né? Que às vezes a aflição vem, mas a gente sabe que existe um Deus do céu que está velando, que está cuidando da gente. Então a gente precisa perseverar. Isso. E aí nós vamos entender pela história delas que elas não abandonaram, né, ao Senhor, com fé, com inteligência, com lealdade, com persistência, elas venceram as dificuldades. O primeiro ponto vai falar sobre crise econômica, fome na casa do pão. Nós sabemos, né, que eles moravam em Belém de Judá, e Belém significa casa do pão. Casa do pão. E lá estavam enfrentando uma crise econômica muito séria, onde a fome assolou toda a população, obrigando as pessoas, se tem fome, tem dificuldade, eles têm que partir para uma outra região. É um exemplo claro disso que nós vemos hoje em dia na Venezuela. Venezuela é um país que vive uma crise há anos, uma crise muito séria, onde a inflação está nas alturas, as pessoas não têm condições de comprar nada, né? Não acham trabalho, quando conseguem, as coisas para comprar são muito caras. Então o que eles fazem? Saem de lá e vão para outros países. Então tem vários países, principalmente o Brasil, estudando algumas políticas para receber ou não esses exilados, né? E isso aconteceu, as pessoas saíram lá de Belém e foram para outros lugares. E essa escassez fala que era justamente devido ao mau governo dos juízes da época. Né? Porque, historicamente falando, né, nós vamos compreender que lá na época Deus levantava juízes para julgar a causa do povo. Isso, não é isso, para governar também a região. E esses juízes governavam. Né? Se eles governavam bem, tudo ia bem, mas só que dessa vez esses juízes começaram a governar fora da direção de Deus. E tudo aquilo que é fora da direção de Deus, a tendência é ir de mal a pior. Né? Porque a gente sabe o presente, a gente conhece o agora, mas quando você deixa Deus trabalhar, quando você deixa Deus guiar, quando você deixa Deus fazer, quando você deixa Deus te instruir, com certeza as coisas irão muito melhor, porque Deus vê o futuro. Quando perde direção, né? Então tudo aquilo que se governar ou tomar decisões, como a gente já falou em outras lições, fora da presença de Deus, fora da direção de Deus, é um ato complicado, porque pode ser que não dê muito certo, porque Deus é que conhece o futuro. E ao invés de ser próximo, gera tragédia. Tragédia. Então,
ficou claro que a cidade de Belém estava vivendo essa situação devido a esse mau governo, né? Diz que quando o ímpio, quando o justo governa, né, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, né, o povo padece ou geme. Então, se a gente vê que é necessário deixarmos Deus trabalhar nos nossos corações, possamos na nossa vida tomarmos decisões dentro da vontade de Deus. Isso serve até mesmo para todos nós, né? Esse exemplo é muito claro para nós, porque se nós tentarmos governar até mesmo a nossa casa, né, seguindo nossas próprias decisões, sem tomar a direção do Senhor, né, então isso acaba gerando consequências piores. Então aqui nós entendemos que a fome e a dificuldade no local era justamente disciplina do Senhor, porque o Senhor estava permitindo que aquilo acontecesse. Somente a cidade que sempre foi próspera, né, era um celeiro, agora é um lugar de extrema escassez. Né? Vendo que a cidade conhecida como Casa do Pão agora é um lugar que não tem escasso, sem alimento, sem nada para as pessoas que ali estavam, e elas tiveram que procurar outros lugares, outros meios, e abandonando aquele lugar, a Casa do Pão. Saindo de lá, né? E aí, o comentarista até colocou aqui, né? Achei bem bacana, pois nem todos agiam de modo pecaminoso, nem todos iam contra a vontade do Senhor, mas a disciplina era para todos, né? Então isso é claro. Às vezes as pessoas falam, não tenho culpa se tal prefeito, tal presidente fez, aconteceu, mas infelizmente vem para todos nós, né? Ou benefícios ou os malefícios de uma má administração, de um mau governo. E isso depois fala, primeiro a crise econômica, agora vai falar da crise alcança uma família. Então nós tínhamos lá Elimeleque, era casado com Noemi e tinha seus filhos, né, que eram Malom e Quilion. E ali essa família foi atingida por essa crise. E aí a escassez fez com que Elimeleque deixasse com a família a terra lá em Belém. Sim. E ali eles mudaram para um outro local. E onde eles achavam que iriam encontrar pão, iriam encontrar solução para tudo aquilo, eles encontraram morte, né? Encontraram mais doenças e encontraram também dificuldades. Então ali nós tínhamos Elimeleque, que era o chefe da família, morreu, e os filhos também morreram, né? Morreram ali em Moabe, e ele agora fica Noemi totalmente sozinha, ela e suas noras, que era Orfa e Ruth. E com isso, então nós temos agora, tinha a família toda, né, os seus filhos casados, e agora nós temos Noemi, Orfa e Ruth. Então você imagina, 3 mulheres, né, uma situação também que nós podemos lembrar, tinham agora 3 viúvas, né, e a situação que não é como é hoje. Hoje nós temos a Previdência, e o INSS aí que vai dar uma pensão para elas. E na época não tinha. É verdade. Né? E imaginam o impacto psicológico que elas viveram, né? Que de repente morre 3 pessoas de uma vez, assim, então de repente elas saíram para buscar alimento, buscar solução para a nossa situação e vai resolver tudo. E ela recebe a notícia que eles morreram, que eles não vão voltar, mas imagina a situação, que coisa, que trágico, né, para elas naquele momento. Mas elas tiveram que perseverar, né, e continuar acreditando no Deus no que elas serviam. Mas a gente vê que, falando de família, é um impacto muito grande. Perder alguém é um impacto muito grande, né? Não é fácil para nós no tempo presente, com certeza não foi fácil para elas naquele tempo. Né? E quando eu me lembro, falando ainda de viúva, né, eu me lembro da viúva de Naim, né, quando Jesus encontra ali com elas, passando com o filho ali, né, ela já era viúva, agora o filho morto. Então a ressurreição ali do filho, porque se ela era viúva, ela não tinha um marido para sustentar, mas ela tinha um filho que poderia trabalhar e, em determinado tempo, sustentar a casa. Então ela agora estava totalmente sozinha, né? Então o fato de ser viúva era até mesmo uma situação de desonra, e para ela seria muito complicado. Então agora nós tínhamos 3 mulheres totalmente desprotegidas pela sociedade, totalmente desprotegidas pelos seus esposos, né? Mas elas não estavam desamparadas pelo Senhor, nem estavam abandonadas pelo Senhor, porque o Senhor não nos desampara. Aqui o comentarista fala que o Senhor já tinha um plano de redenção preparado para Noemi e para Ruth. E aí fala em momentos de crise, muitas vezes achamos que Deus está em silêncio, que Deus não está falando conosco, Deus está nos abandonando, que Deus está distante, mas
parecia igual na situação dela, parecia que não tinha mais saída, mas vale nós lembrarmos que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio quando nós achamos que é o fim, para Deus isso pode ser um começo, né? Nós falamos isso com muita propriedade, né, irmão Paulo? Porque às vezes você pode estar passando dificuldade e achar assim, agora é o fim de tudo. Verdade. Né? A gente pode lembrar de José. Sim, nós comentamos na lição passada, né? Ver toda a situação que ele viveu, ele pode ter pensado, Deus esqueceu de mim, né? Deus me abandonou. Mas que sonho foi esse? Que sonho é esse que eu tive? Olha a situação que eu estou vivendo. Fui vendido pelos meus irmãos, agora eu sou escravo, né? Ele imagina a cabeça de José, mas José sabia no Deus, o Deus que ele estava servindo, né? E a gente vê que ele perseverou, né, firmemente em Deus e venceu. Sim. Deus fez ele triunfar. Verdade. Então isso é importante, né? As dificuldades que vêm na minha vida ou na sua vida, que nos ouve, ou que você esteja passando, você precisa acreditar que existe um Deus no céu que tem cuidado de nós, né? Mas é preciso ter fé, é preciso crer aqui, porque verdade prática diz: Deus abençoa o trabalho e a fé e a persistência, né? Preciso ter fé e preciso ter persistência, né? Da família que serve o Senhor. Então, da família que o serve. Então é necessário termos fé e perseverar. Não adianta, eu estou caminhando em Cristo, mas você deixa muitas vezes a sua fé desvanecer, enfraquecer, acontece, vai abalando pelas dificuldades. Mas a palavra aqui que tem para nós através dessa lição é: continue perseverando e continue crescendo de fé em fé. E aí o primeiro ponto falou da crise econômica. Então imagina a situação, né? Agora, está muito difícil, vamos mudar para outra cidade, muda a família toda para outra cidade, chega lá, pronto, morre todo mundo. Talvez alguém tenha pensado assim, antes a gente tivesse ficado lá, né? Igual o povo quando saiu do Egito. Seria melhor a gente tivesse morrido lá no Egito, né? Ou nós morrermos aqui no meio do deserto. Mas, agora nós temos a situação onde Noemi, ela tem ali agora 2 mulheres, praticamente na responsabilidade dela, e ela agora fica totalmente sem esperança, né? Fica triste, amargurada e tudo, porque ela acha mesmo que não tem solução, né? E aí o comentário você fala que ela foi dominada pela amargura e pela dor, e os seus sentimentos tornaram-se cada vez mais amargos. Ela não esperava nada na vida a não ser a morte. Talvez, né? Não sabemos, mas talvez quantas vezes Noemi já pediu, né, para si a morte. Senhor, seria melhor me levar do que eu agora ter que viver essa situação. Perdeu o marido, perdeu os filhos. Sim. Né? E as novas não poderiam ficar com ela, porque como que elas fariam? Com quem elas se casariam, já que Noemi não poderia, pela sua idade, ou não poderia ter mais filhos. Né? E hoje, vou de novo comparando com os dias de hoje, talvez se alguém ficou viúva, ela vai lá, trabalha, né, tem a pensão. Não, tá pouco, ela trabalha, assim. E na época, às vezes as pessoas não davam nem emprego para as viúvas, né? Então isso era muito complicado. Exatamente, né? Totalmente desamparado. Na verdade, as mulheres viúvas, elas precisavam ser sustentadas pelos filhos, pelo primogênito, né? Se os filhos morressem, elas estavam praticamente abandonadas, largadas, praticamente sem recursos nenhum para viver, né? Mas a gente vai ver que Deus cuidou, Deus continua cuidando. E aí, Noemi vai e decide, olha, já está a situação toda, então agora, quer saber? Eu vou voltar para minha terra e cada um de vocês vão de novo para suas famílias. Né? E ela fala lá no versículo 7, irmão Paulo, fala: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as elas, levantaram a sua voz e choraram. E aqui, então, o que ela fez? Está difícil? Eu, além de tudo, eu ter que ficar com essas 2 moças? Liberou as 2. Voltem cada um para suas casas. Voltem cada um para a terra dos seus pais, né? Para suas famílias. Sim. E aí, Orfa aceitou a liberação da sogra e voltar para sua família, mas Ruth não quis abandonar a sogra, né? Isso achei muito bonito, né? Da parte de Ruth, e quando faz isso, né? E talvez Noemi estivesse pensando que Deus estava castigando com todos aqueles sofrimentos,
E ela não podia imaginar que o plano de Deus em todas aquelas adversidades, né? De novo nós vamos na palavra, que todas as coisas cooperam, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. Lá em Romanos vamos falar isso, né, meu Paulo? Independente da situação que a gente esteja vivendo. Às vezes a gente pensa que a situação que nós estamos vivendo, um momento de dificuldade, um momento de tristeza, né? Mas se a gente está servindo o Senhor verdadeiramente, está cumprindo a palavra que o Senhor tem nos dado, né? A sua palavra, a gente está andando de acordo com a palavra de Deus. E se a gente serve o Senhor com alegria, não se preocupe, com certeza todas as coisas que a gente esteja vivendo, independente delas, sejam muitas dificuldades, sejam dias difíceis, isso vai cooperar para o bem, para o nosso bem, né? Porque o Senhor trabalha sempre ao nosso favor, sempre está trabalhando ao nosso favor, independente da situação. Eu não sei se você já percebeu, mas vira e mexe, a gente fala sobre isso, fala sobre crise. Eu lembro do povo no deserto, sempre lembro disso, e mais uma vez eu lembro, porque o povo eles tinham, era uma nuvem durante o dia para protegê-los do sol escaldante do deserto, e uma coluna de fogo para aquecê-los pelo frio da noite do deserto. Então, mas era necessário eles estarem próximos, ou debaixo da nuvem, ou estar próximos à coluna de fogo, para estarem ali protegidos, estarem na provisão do Senhor. Então, para que eu e você, nós possamos estar protegidos e receber as bênçãos do Senhor, nós precisamos estar próximos à presença, próximos a Ele. E nós só vamos ficar próximos se nós buscarmos. Com certeza. E é interessante, você citou a questão do povo. Só uma coisa, o povo, de novo no deserto, eles precisavam, senão que não eram obrigados a estar ali, podia cada um voltar à sua vida, mas era necessário estar ali naquele momento, estar reunidos ali junto com o Senhor, né? E o interessante é que a gente precisa estar perto de Deus. Você vê que a nuvem, quando ela parava, o povo parava. Mas quando a nuvem se levantava e prosseguia, o povo levantava e sempre prosseguia. Então a gente tem que manter sempre andar na direção que Deus tem nos direcionado, né? E aí, irmãos, de novo vai falar, lá no versículo 14, fala que levantaram sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou sua sogra e foi embora, porém Ruth se apegou a ela. E lá no versículo 16 do capítulo 1 diz assim: disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O apego de Ruth e Noemi foi algo tão lindo que, né, onde eu creio que Ruth percebeu, eu não posso abandonar minha sogra de maneira nenhuma, e se ela permitir, eu quero ficar junto dela, ajudando e tudo, me ajudando talvez até mesmo na reconstrução. Como diz, o que der de ruim para você, Nani, vai dar para mim também, né? O que der bom para mim vai dar para você também. Por isso ela fala, né, trazendo para os nossos filhos, mas em outras palavras, onde pousares, eu pousarei. Onde estiveres, eu estarei. O seu Deus será o meu Deus, né? Então o seu povo será o meu povo. Exatamente. De novo, né? Para os nossos dias, se der ruim para mim, vai dar ruim para você, né? Se der bom para você, vai dar bom para nós também. Então, Ruth e Noemi agora passam a ter esse vínculo, né, de família, que foi algo muito lindo, né? E no final do comentário aqui do escritor da lição fala que esse gesto de amor e generosidade mostra que é possível um bom relacionamento entre noras e sogras, né? Isso é aquela história que sogra é cobra, isso é história, né? Historinha. Isso é enganação, né? É possível ter um bom relacionamento com a sogra, com o sogro, independente. Isso basta de cada um ter uma boa comunicação, ter uma boa vivência, né? Então isso é importante. E Ruth fez esse gesto muito bonito. Sua sogra já de idade avançada, ela de forma alguma quis abandonar sua sogra, mas esteve ali, né? Mostrando sim também que, né, se a gente for olhar, vai dizer, então Noemi foi uma boa sogra para Ruth, né? Porque ela desejou ficar junto com a sua sogra. Não é para assim, não, então tá, vai, graças a Deus que eu estou liberada para ir embora, né? Isso é história, não? Acho que isso vai muito do papel de cada um na família, né? Exatamente. E depois eu vou falar de fé e trabalho. Então agora Ruth e Noemi, elas vão voltar de novo lá para a terra. E quando chegam as duas viúvas, né, muitas pessoas conheciam antes, né, conheciam as duas, e lá no versículo 20
diz assim: porém elas lhe disse: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi significa agradável. Então Noemi falou: olha, não quero que me chame mais de Noemi, quero que me chame agora de Mara, que significa amarga ou amargura. Noemi retornou à cidade sem marido, sem filhos, sem bens. E acreditava que todo aquele sofrimento vinha de Deus como uma forma de punição. Lá no versículo 21 ela fala: cheia parti, porém vazio, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Ela considerava, meu Paulo, que toda essa situação era o Senhor punindo, como se fosse um castigo mesmo do Senhor. E Ruth agora, ela ajuda Noemi. Só que, comentando no versículo 22, diz assim: Noemi voltou, e com ela Ruth, sua nora que voltava dos campos, chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Quando a colheita estava começando, elas retornaram. Podia muito bem ficar ali, tranquilo, de braços cruzados, só aguardando alguma melhora na situação, mas elas não ficaram paradas de maneira nenhuma. Então, se aqui diz, se em Moabe a situação era precária, agora em Belém havia esperança, pois havia agora, no momento que elas voltaram, era justamente no período da colheita. Então, vencendo as crises, com a ajuda de Deus, com muito trabalho, elas agora começaram a ver uma esperança na situação. Quando elas saíram não tinha nada, agora quando elas voltam já estão no tempo da colheita. Então agora nós entendemos que Deus já vinha mostrando para elas que havia uma esperança. Não é isso? Com certeza, Então você vê que elas saíram em uma situação, Belém estava em uma situação, voltaram em uma outra situação, mas elas não ficaram de braços cruzados esperando acontecer. Sim. Mas elas colocaram a mão ao trabalho, muitas vezes as pessoas vivem situações, acontecem situações com elas e elas depois não conseguem reverter isso, mas cruzam os braços, ficam esperando, não correm atrás, não agem, Então é necessário que, por mais que aconteça, tenhamos dificuldades na vida, é necessário sempre agirmos, sempre buscarmos, principalmente tem que esforçar, principalmente orarmos a Deus, buscarmos direção, buscarmos aconselhamento, buscarmos a presença de Deus, que o mais importante é quando nós alegramos a nossa alma, porque buscar primeiramente o reino do céu e sua justiça, porque as demais coisas o Senhor acrescenta, Mas é necessário a gente não ficar, sei que Deus vai mudar essa situação e fica lá sentado. Sei que Deus vai abrir a porta de trabalho para mim, mas não manda um currículo, não faz nada. Não faz nada. Então, espera cair do céu. É preciso agir. Verdade. E aqui Ruth, eu creio, meu Paulo, que Ruth era conhecida da lei. Por quê? Lá em Deuteronômio capítulo 24, vai dizer o seguinte, no versículo 19, versículo 19, vou ler para os irmãos entenderem. Diz assim, olha: quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tomarás a tomá-la para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe toda a obra das tuas mãos. Quando estavam na colheita, os segadores já estavam cegando, se caiu alguma coisa, aí a lei dizia isso, lá em Deuteronômio, falando que não era para voltar e para pegar, era para deixar lá, porque aquilo ali serviria para os órfãos, para os estrangeiros, para as viúvas. Então Ruth foi muito esperta, porque ela conhecia da lei. Então o que ela fez? Ruth estava ali todos os dias, ajuntando-lhe as espigas que os segadores deixavam cair, e isso era o que estava servindo de alimento para ela e para a sua sogra. Então Ruth, todos os dias ela ia lá e ia numa região, num campo que era de algum familiar, e ela juntava essas espigas, porque ela sabia que aquilo que estava no chão serviria justamente para as viúvas, para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros. E essa prática era totalmente permitida, ela não estava ali fazendo, roubando de ninguém, e isso também ela não estava pedindo ninguém nada. E dessa forma ali, ela começou a levar alimento para ela e para sua sogra. Isso foi o primeiro passo, de um grande avanço que foi ali para as duas. Um exemplo também muito claro para nós.
E aqui o comentário sempre colocou: nosso país vive um momento de crise econômica e a falta de emprego, muitos perderam empregos, buscaram qualquer serviço que lhes dê condições de sobrevivência. E é aquilo que o irmão Paulo falou: siga o exemplo de Ruth, se esforce, faça alguma coisa para superar a dificuldade, né, Paulo? Com certeza. Não podemos ficar de braços cruzados. Sim. É necessário orar? Sim. É necessário buscarmos a presença de Deus? Sim. Mas é necessário a gente agir, a gente ir para o campo de batalha, né? Deus nos garante a vitória, mas é necessário a gente lutarmos com toda a nossa força, com toda a nossa garra. Então é necessário perseverar, sabendo que nós não estamos sozinhos nessa guerra. Isso. Deus sempre está cuidando de nós, Deus sempre está olhando para nós. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o guarda de Israel não dorme, então ele sempre está olhando para nós. Então é necessário nós perseverarmos buscando a presença de Deus e sempre agindo. Ruth e Noemi, né, foram justamente para uma região que era de um senhor, né, que era parente deles, né, da família, era parente de Elimeleque. E ela está vindo ali todos os dias pegando, né, essas espigas que sobravam, alguma outra parte do que sobrava ali, pela lei, né, e ela estava sendo observada pelo dono do campo. Sim. Que era Boaz. Né, e ali, ao se dispor para trabalhar no campo, Ruth descobriu que Boaz era parente de Elimeleque, e por lei ela poderia se casar com ele. Né, ali isso poderia restaurar ali a família. Boaz fez tudo conforme a lei. A lei, olha só, a importância de nós conhecermos a palavra, a importância de tanto Boaz como Ruth conhecerem a lei, né? Porque talvez ele mesmo poderia ficar um pouco constrangido, ficar um pouco recuado em fazer alguma coisa ilegal, né? Muito antes da lei da terra, também contra o Senhor, né? E Boaz fez isso, fez tudo conforme a lei, e ali ele casou com Ruth, ela dá à luz a um filho, o qual recebeu o nome de Obed. Mais tarde, Obed se tornou avô de Davi, e Deus honrou a decisão, a atitude e o trabalho de Ruth. Né? E aqui nós vamos um pouco mais na palavra, que vai dizer que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Exatamente. E aí nós vamos compreender que tudo foi restaurado, né? E Ruth casa com Boaz, totalmente dentro da lei, totalmente dentro dos conformes, e aquilo que parecia ser o fim, aquilo que parecia ser o fim de tudo, né? Agora acabou, não tem mais solução. Deus vem ali e restaura tudo ali agora. Mas que o comentário diz assim, a diligência do trabalho chamou a atenção do dono do campo. A diligência de Ruth, né? Com certeza, ela não chegava lá pegando, né? Assim, de qualquer jeito, trabalhava mesmo, mas ela se esforçava mesmo, ela agia mesmo. Então você vê que ela fazia um bom trabalho e ele se ia observando, né? Então Deus gosta que as pessoas ajam, gosta que as pessoas, como vamos dizer no palavreado de hoje, corram atrás, né? E quando você age, quando você corre atrás, Deus coloca a bênção, Deus age também ao seu favor, né? Então isso traz uma reflexão para nós, né? Que essas mulheres que perderam seus maridos, né, estavam praticamente abandonadas, a gente vai ver que houve um remidor, né? Houve alguém que acolheu ali Ruth e se casou com ela. Isso mesmo. E com isso nós concluímos, e principalmente, eu acho tão, é meio curtinha a história, né? Mas basicamente, assim, de forma resumida, tem crise no local onde elas estão, elas saem de lá, né, com a família e tudo, e vão para uma outra região, chega lá, a situação piora, né? E quando elas voltam, com a ajuda do Senhor, Deus ajuda a restaurar tudo para Ruth e para Noemi. E a conclusão nos diz que Ruth teve algumas perdas em sua vida, perdeu o sogro, perdeu o cunhado, perdeu o marido. E além dessas perdas, teve que cuidar de uma sogra triste e desamparada. Mas o Deus de provisão não desamparou Ruth nem Noemi. Temos um Deus que nos ajuda e nos abençoa com o trabalho e com a sua provisão. É simples, irmãos. Confie. Tem um louvor que fala que o segredo é confiar. Confiar, descansar e entregar. Que o melhor de Deus está por vir. Para mim, para todos nós e para você. Volto a dizer, né, meu Paulo? Não sabemos aquilo que você está vivendo, mas nós sabemos num Deus que trabalha mesmo em meio às dificuldades.
Ah, mas eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Deus não tem falado comigo, eu estou passando tanto problema. Pode ter certeza. Ou você não está atento à forma como o Senhor está falando, ou então o silêncio de Deus para você neste momento tem sido uma resposta. Exatamente. Né? Então a gente traz por reflexão que, ainda que possam ser as piores circunstâncias que você esteja vivendo, nós estejamos vivendo, pode ser a pior situação, mas saiba, se a gente confia no Senhor, se a gente crer na palavra, se a gente crer no Senhor, a gente precisa ter essa certeza. Verdade. Deus está cuidando de nós, Deus continua Ele cuidando é fiel, de nós, e Deus é fiel. Né? É necessário ter acreditar, né? Confiar de todo o nosso coração que existe um Deus no céu, que tem olhado para mim, que tem olhado para você, que tem olhado para nós, independente do que nós estamos vivendo. E quando nós compreendemos, né, toda essa situação, e nós vamos ver que não será fácil. Né? Dias atrás mesmo eu estava conversando, né, no trabalho, e um senhor, ele fala assim, às vezes a gente, comentando aquela tragédia de Mariana, né, e ele falou assim, não, quando teve de Mariana, nós pensamos, não, é o fim de tudo e tal, e ele mora numa região próxima. Depois veio, né, Brumadinho, que foi pior ainda. Ele falou, gente, quando nós vimos tudo isso, a gente não sabia que estava para vir esse Covid-19, que até agora não sabemos em que proporção tudo isso vai tomar. Mas independente de tudo, irmão, nós precisamos estar como povo no deserto, debaixo da nuvem e protegidos, né, aquecidos pela presença do Senhor. Então, por isso, não desanime, não desespere. O melhor de Deus está por vir. Amém? Amém? Irmão Paulo vai orar por nós vamos agradecendo ao Senhor e queremos convidar você para na semana que vem, domingo que vem, nós estamos aqui mais uma vez, vamos falar sobre o milagre que está em sua casa, em nossa lição de número 9. Nós contamos com o seu apoio e se esta palavra, né, se foi bênção para você, compartilhe com alguém da sua família, com algum amigo, com algum parente. E isso vai ajudar muito para que outras pessoas também não se desesperem. Amém? Amém. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos neste momento, papai. Muito obrigado, Senhor, pela palavra. Senhor Jesus, Senhor, te pedimos que o Senhor possa abençoar cada família, papai, cada casa, cada lar, cada pessoa que nos ouve, papai, através dessa transmissão, papai. O Senhor possa restaurar famílias, papai. O Senhor possa restaurar casamentos. O Senhor possa tirar os filhos das drogas, dos vícios, papai. Que o Senhor possa tirar os esposos das drogas, dos vícios. Senhor, o Senhor possa restaurar lares, Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos. O Senhor abençoa cada um, Senhor, poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Fique em paz. Um bom domingo para você e para a sua família. E fique com esta palavra. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém.